Será que todo mundo é alvo de um narcisista? O que será que acontece quando o narcisista dá de cara com uma pessoa segura, confiante? Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre isso. Aí o narcisista encontra pela frente uma pessoa segura, dona de si, que sabe o que quer, que sabe do que gosta, que sabe do que não gosta, que se respeita, que tem a sua própria opinião, que não tem medo de olhar para suas vulnerabilidades, que se aceita, que se acolhe, que fala o que pensa no que fala, que não tem medo da solidão, que não tem grandes problemas com rejeição, que não tá nem aí para o reconhecimento externo. O narcisista encontrou pela frente uma pessoa que potencialmente não é o seu alvo. O que será que acontece? A gente está falando de uma pessoa bem interessante e que de verdade pode ser você, que passa por um trauma tão grande e que começa a trabalhar suas emoções, trabalhar os seus sentimentos, elaborar tudo o que aconteceu e vai se tornando uma pessoa segura, confiante. E é, na verdade, o que se espera também de tudo isso, né? Que a pessoa procure melhorar seus pontos ali de vulnerabilidade a ponto de ser tão amável consigo mesmo que consiga não mais precisar da validação externa e um narcisista nunca mais possa entrar nessas lacunas. Quando o narcisista se depara com uma pessoa que é tão segura, tão forte, tão confiante, ele não tem muito onde brincar. E muito provavelmente essa pessoa não vai ser o alvo, essa pessoa vai ser um obstáculo. Essa pessoa provavelmente vai ser um amigo de uma vítima, vai ser alguém que pode afastar essa pessoa do abuso, vai ser alguém de quem o narcisista tem inveja. Narcisista, quando se depara com uma pessoa segura e confiante, que não vai ficar toda derretida por conta de um love bombing e também não vai ficar confusa por conta de um gaslighting, porque ela sabe o que ela pensa e não vai ficar muito mal por conta de uma desvalorização, ele não tem muito com o que jogar. Então o que ele vai fazer é tentar tirar essa pessoa do caminho. Uma pessoa segura, ela sabe o que ela pensa, ela sabe por que ela pensa e ela pode eventualmente mudar de ideia. Mas ela busca informação e ela busca principalmente estar bem consigo mesmo. Uma pessoa segura, uma pessoa confiante, ela pode mudar de opinião, claro, mas é uma pessoa que toma decisões. E até nas mudanças de opinião, a voz dela é muito ativa. É muito difícil você fazer a cabeça de uma pessoa que é segura do que pensa. Para uma pessoa que é mais centrada, para uma pessoa que está mais organizada emocionalmente, para que ela mude de opinião, ela tem que estar pautada em coisas que ela vai caçar, que ela vai buscar, que ela vai se informar. Aí sim, ela muda de opinião. É muito difícil você simplesmente convencer uma pessoa com argumentos frágeis, com argumentos emocionais, com jogos emocionais. Fica muito mais difícil você levar essa pessoa. Se a gente perceber bem, o jogo do narcisista é um jogo que ele vence pelo cansaço, pela repetição, pelo isolamento, que são coisas que uma pessoa segura não vai se deixar levar. O isolamento, por exemplo, o gaslighting, que são coisas que fazem parte do ciclo e que fazem com que o ciclo seja possível, é difícil de fazer com uma pessoa que sabe muito bem quem ela é. Quando a gente passa por toda essa experiência, é extremamente importante que a gente busque por ajuda justamente para a gente poder, primeiro, mais importante, se recuperar. E isso já é extremamente difícil, a gente conseguir acordar bem, a gente conseguir dormir bem, não ficar o tempo inteiro pensando no que aconteceu, no tempo que a gente perdeu, conseguir se livrar do sentimento de culpa que é tão avassalador, conseguir caminhar, conseguir se livrar muitas vezes de uma depressão que se instala. É tão difícil, são tantas coisas que a gente tem que passar e aí a gente chega num outro ponto, ganhar segurança. Quando a gente começa um processo de reconstrução de autoestima,
quando a gente começa a olhar pra gente e começa a se sentir mais confortável e mais confiante e acreditar nas coisas que a gente pensa, começa a validar os nossos pensamentos, isso vai fazendo com que a gente se sinta mais seguro, se sinta mais confiante, se sinta mais apto a permanecer sozinho. E quando eu falo estar sozinho, não significa de forma nenhuma você não ter mais ninguém, muito pelo contrário, é você estar tão bem, tão seguro, tão tranquilo a ponto de você não precisar ter outra pessoa e você fazer isso porque você quer. Quando o narcisista encontra uma pessoa dessas pela frente, não vai ser um alvo, vai ser um objeto de inveja. Uma pessoa segura, uma pessoa que se garante, uma pessoa que não é facilmente manipulada, desperta no narcisista uma sensação de diminuição. Quando o narcisista não consegue exercer esse controle que ele acredita que ele tem, esse poder, esse domínio sobre as outras pessoas, ele precisa tirar essa pessoa da frente, porque ele não vai conseguir se criar com ela. Então ele precisa diminuir a imagem dessa pessoa, ele precisa afastar essa pessoa, ele precisa de alguma forma fazer com que essa pessoa saia do caminho. É claro que a gente precisa pensar também que pode virar em algum momento um desafio para um narcisista, e se a gente pensar que existem níveis, a gente poderia sim dizer aqui que um narcisista poderia encarar isso como um desafio, dobrar uma pessoa dessas, né? Baixar um pouco a crista de uma pessoa que se sentisse muito confiante, uma pessoa que estivesse muito segura. Mas ainda assim, a grosso modo, num nível mais geral, seria uma pessoa que o narcisista iria querer tirar do caminho, porque essa pessoa se tornaria um obstáculo que estaria na frente de outras pessoas que são alvos mais fáceis. Normalmente essa pessoa é quem vai conseguir perceber alguma coisa mais maliciosa, que vai estranhar um comportamento de isolamento, de manipulação, de gaslighting, é quem consegue ter um olhar mais distanciado e consegue alertar as outras pessoas. E para conseguir tirar essa pessoa do caminho, o narcisista vai tentar fazer uma campainha difamatória, alguma coisa que afaste essa pessoa para que ela não consiga despertar os outros de quem ele tenta abusar. Uma pessoa segura é tudo que um narcisista não é. O narcisista, ele usa essa imagem de pessoa segura, de pessoa confiante, mas é tudo que um narcisista não é. O narcisista, na verdade, tem uma estrutura extremamente frágil que precisa da validação dos outros o tempo inteiro. Então, quando ele se depara com isso materializado em uma pessoa que de fato é, isso desperta, claro, muita raiva e inveja. Por motivos óbvios, é muito difícil um narcisista enxergar como alvo essa pessoa. As etapas são muito difíceis de realizar com uma pessoa que está se sentindo segura, que se sente segura. É muito difícil você confundir uma pessoa dessas. Ela sabe o que ela pensa, ela sabe o valor que ela tem, ela não se deixa levar por algumas coisas. O love bombing não encanta, o gaslight não confunde, o isolamento não faz sentido, colocar outra pessoa no pedestal menos ainda. Uma pessoa segura não vai ficar bajulando um narcisista, se submetendo, servindo como uma boa fonte de suprimento. Então só por isso a gente já vê que não seria um primeiro alvo de um narcisista. E aqui a gente está falando quando o narcisista se depara com uma pessoa assim. E se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente é porque você foi ou é vítima de um narcisista. E se você não quer mais passar por isso, se você quer sair desse tipo de experiência, se tornar uma pessoa segura e confiante é uma estratégia excelente, porque aí você sai do radar dessas pessoas, né? Você não é um primeiro alvo, a não ser que sim, você seja encarado como um desafio, mas ainda assim a tua segurança vai fazer com que você muito provavelmente ainda assim não caia. É muito mais difícil você cair nisso, né? 100% de garantia a gente nunca tem de nada, mas diminui muito a probabilidade. E para se tornar uma pessoa segura, claro que existem várias etapas no processo de recuperação, mas a primeira coisa que precisa acontecer é você parar de ser tão duro com você. Quando uma pessoa é criticada o tempo inteiro,
ela não vai conseguir adquirir segurança de jeito nenhum. Quando o abuso termina, é muito comum que a vítima fique replicando aquele discurso do abusador, onde se coloca super para baixo. Então seja mais gentil com você, seja mais encorajador. Isso torna uma pessoa muito mais segura e confiante. Uma outra coisa que pode fazer com que você se sinta muito mais seguro é você reconhecer quais são os seus pontos fortes e valorizar esses pontos. E aqueles que você não se sente seguro, que você possa exercitar. Ninguém nasceu sabendo nada. Aonde você não se sente bem, vá atrás, exercite. Sempre que a gente tenta aprimorar uma coisa que a gente não está confiante, que a gente não sente bem-estar, é muito bom, isso ajuda muito, mas uma coisa que a gente precisa entender também é que a gente não precisa ser perfeito. Mas se uma coisa está te causando mal-estar e insegurança, é possível melhorar. Um outro ponto importantíssimo para você exercitar e melhorar a sua segurança é você focar em você e você perceber que isso não é egoísmo. Que quando você se coloca também como participativo, como merecedor das coisas, você começa a desenvolver dentro de você uma parte que estava tão adormecida durante todo esse processo. Foque em você. E preste atenção também nas coisas que você tem tolerado. Talvez o nível de tolerância esteja muito alto. Pessoas que passaram por abusos, principalmente desse tipo, aprendem de um jeito muito cruel que devem tolerar coisas que são absurdas. Preste atenção nisso. Quando a gente entende que esse tipo de violência deixa a gente muito craque em aguentar coisas que são absurdas, a gente começa a diminuir um pouco o que a gente vai tolerar e aí a gente começa a ter comportamentos que são muito mais assertivos, muito mais blindados, e isso também vai trazendo muito mais segurança. Quando a gente vai melhorando a nossa sensação de autoestima, quando a gente vai melhorando a confiança que a gente tem na gente mesmo, quando a gente passa a ouvir o nosso próprio pensamento de uma forma muito mais acolhedora, quando a gente passa a se parabenizar pelas coisas que a gente faz, quando a gente passa a ser menos crítico, isso é inevitável, isso passa para o externo. E essa confiança, além de reverberar para o mundo, o que já é fantástico, mais importante é que isso ecoa dentro da gente. E por tabela, mantém narcisistas afastados. Claro, quando a gente fala em narcisistas, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso não serve como diagnóstico, mas serve como norte, inclusive para você procurar ajuda para melhorar a sua autoestima, a sua confiança em si próprio e ter uma vida muito melhor, inclusive por tabela, se livrando de futuros relacionamentos, já que isso espanta narcisistas. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no